Olá, turminha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana e vamos para a nossa aula de língua portuguesa. Pega o seu livro 2 e abra na página 56. Vou abrir aqui o meu livro digital. Nós conversamos sobre a imagem de abertura do capítulo, vimos um vídeo que nos mostrou experiências e as análises sobre a experiência que a menina explicou pra gente, né? Vimos algumas possibilidades de texto de análise de dados e agora vamos ver ao nosso livro o que nos diz sobre textos que apresentam dados. Neste capítulo, você vai conhecer mais textos de divulgação científica, relatos de observação, relatório de resultados de pesquisa e exposição oral. Também vamos trabalhar com algumas regras de concordância e regularidades ortográficas. Você já teve conversa vai? Você já teve curiosidade em conhecer os fenômenos da natureza e o funcionamento de algumas coisas no mundo? E aí, qual a sua curiosidade sobre isso? Já pesquisou? Já quis saber alguma coisa diferente que tenha no mundo? Como foi essa sua pesquisa? O que você precisou fazer para descobrir o que você queria? A ciência se desenvolve devido à curiosidade que todo ser humano tem. Então, vamos perguntar e buscar as respostas. Então, a partir sempre de uma curiosidade, né, principalmente, que as pessoas vão atrás de respostas. Por exemplo, esse momento que nós estamos vivendo do coronavírus. As pessoas querem saber, não só por curiosidade, mas por uma necessidade, encontrar uma vacina, um medicamento, né, para curar a doença. Então, as pessoas vão atrás de análise de dados, pesquisas, para achar um medicamento, um resultado que chegue a um medicamento para a cura da doença ou a vacina, que é a prevenção contra a doença. O texto a seguir discorre sobre as plantinhas e a germinação de sementes. Você já plantou alguma flor, hortaliça ou fruta? Qual foi o resultado? A plantinha cresceu? Ela se desenvolveu? Comenta aí com sua família, né? O colega e o professor agora não dá. Mas isso é uma análise de dado também. Você plantou, você regou, ela cresceu, ela não cresceu, quanto tempo demorou, ela ficou do tamanho esperado, ficou maior, ficou menor. Isso é uma análise de dado também. Qual é o dado que nós estamos analisando? A plantinha que você plantou, a hortaliça ou o legume que você plantou. Isso é uma análise de dado também. Antes de nós lermos aqui sobre os dados e a ciência, vamos ler o que significa, o que são textos de divulgação científica. O texto de divulgação científica, que são textos de análise de dados, né? Caracteriza-se por fazer informações científicas de forma compreensível para o grande público. Apesar de ser um texto curto e por conta de seu caráter científico, é recheado de referências, citações e palavras próprias de um determinado ramo da ciência. Aqui embaixo, o artigo de divulgação científica traz uma linguagem acessível ao grande público, reflexões a respeito de determinado tema investigado por uma comunidade científica. Geralmente, as opiniões de estudiosos e os resultados das investigações se complementam ou se opõem. Então, como eu expliquei para vocês, é um texto de linguagem acessível, ou seja, que fica fácil para que todos possam compreender, sem ter termos muito técnicos ou científicos, que não é comum ao grande público, ou seja, para nós que não estamos lá no meio de cientistas, no meio da pesquisa, certo? Vamos voltar para o nosso livro. Leia o título, observe a imagem e acompanhe o texto e reflita. Esse texto tem a ver com o mundo da imaginação ou com o mundo da ciência? O que leva você a essa conclusão? Olha aí, pessoal, uma pergunta para vocês. O texto de divulgação científica,
ele está relacionado ao nosso mundo da imaginação ou ao mundo da ciência? Algo real que está precisando ser pesquisado. É impossível fazer algo com relação ao mundo da imaginação, uma pesquisa com relação à nossa imaginação? A gente precisa estar sempre ligado à ciência? Vamos lá. Vamos ler o texto aqui. Vamos ver a imagem ao lado, uma mão que está regando, a gente vê lá que tem alguma planta que está crescendo, a sementinha que foi se desenvolvendo. Vamos lá. A germinação ocorre quando as sementes se encontram em condições ambientais favoráveis, originando uma nova planta. A germinação é o processo de crescimento de uma planta a partir da semente, que se encontra em estado de latência, até que encontre condições ambientais adequadas para germinar. Dentre os principais fatores que afetam a germinação, podemos citar a temperatura, a disponibilidade de água, oxigênio e luz. Algumas sementes germinam assim que encontram as condições ambientais necessárias. Já outras sementes, mesmo em condições ambientais favoráveis, não conseguem germinar, sendo por isso consideradas dormentes. A dormência é um processo de evolução das espécies vegetais em relação aos fatores ambientais e, com isso, conseguem distribuir a germinação de suas sementes ao longo do tempo. O que significa aqui na primeira frase, quando diz que a germinação é um processo de crescimento de uma planta a partir da semente que se encontra em estado de latência? Vamos ver aqui. Latência, período em que algo fica em estado de dormência. Evolução, processo por meio do qual os seres se adaptam ao meio ambiente ao longo do tempo para garantir a sobrevivência da espécie. Então, nós lemos aqui um texto de divulgação científica. O que está sendo analisado, o que foi explicado aqui, o que foi analisado, observado e o que foi explicado sobre a germinação, o processo de desenvolvimento de uma semente. Aqui está nos explicando que nem todas elas brotam. Quando elas brotam é porque elas saíram do estado de latência e encontraram as condições corretas, adequadas para que elas brotassem. Então, olha lá, esse texto tem uma linguagem que todos nós conseguimos compreender, tem palavras que são do meio científico, tem explicação quando for necessário, temos uma imagem aqui também que está ilustrando o que foi explicado no texto. Então, nós vimos um outro exemplo também de um texto de divulgação científica, certo, turma? Eu vou pedir como tarefa de casa que vocês releiam esse texto e na próxima aula nós retornaremos com a interpretação, com o que a gente compreendeu sobre esse texto, certo? Muito obrigada pela atenção, turminha. Um beijo carinhoso para vocês. Se cuidem. Tchau!